O Velho Oeste, também conhecido como Oeste Selvagem, trata-se de toda a história, as histórias e a cultura ligadas ao movimento para o Oeste na América. Ele teve início quando os colonizadores europeus chegaram no início de 1600 e continuou até que os últimos territórios do Oeste se tornaram estados, em 1912. O Velho Oeste retratado em filmes como A Mil Maneiras de Morrer no Oeste ou Os Sete Magníficos era realmente selvagem. Muitas vezes me pergunto se as pessoas de hoje conseguiriam lidar com os desafios daquela época, quando práticas médicas básicas e ameaças constantes à vida eram comuns. Viver no Velho Oeste teria sido uma experiência interessante. Hoje, vamos dar uma olhada em algumas fotos do Velho Oeste que certamente despertarão seu interesse. Prepare-se para satisfazer sua curiosidade. O número 15 é a configuração de trilhos ferroviários. Inicialmente, cavalos e carroças dominavam como os principais meios de transporte no Velho Oeste. No entanto, sua predominância gradualmente cedeu lugar para a revolucionária emergência dos trens, à medida que estes assumiam o centro das atenções. Seu apelo era inegável, cativando a imaginação de todos ansiosos para experimentar essa nova forma de transporte. Os louváveis esforços de visionários como Cornelius Vanderbilt e James Hill impulsionaram a expansão das redes ferroviárias, tecendo-as intricadamente por toda a vasta extensão da nação. Esta imagem cativante encapsula o espírito daquela era transformadora, retratando um grupo dedicado de trabalhadores ferroviários que, incansavelmente, assentavam trilhos no Velho Oeste. Apesar da popularidade generalizada dos trens como meio de transporte, a tarefa monumental de cruzar o país estava longe de ser fácil. Milhares de trabalhadores diligentes se envolveram em um trabalho incessante, enfrentando o desafio formidável de colocar trilhos no Velho Oeste, onde as leis trabalhistas eram escassas. Muitos desses trabalhadores industriais encontravam-se recebendo uma compensação modesta por seus esforços monumentais. A narrativa da ascensão das ferrovias não apenas significa progresso, mas também destaca os sacrifícios feitos por aqueles que desempenharam um papel fundamental em forjar seu caminho. Número 14. Fundações da cidade. Durante o final do século XIX, uma onda transformadora de industrialização e expansão varreu a fronteira americana, lançando as bases para as cidades vibrantes que agora definem a paisagem da nação. A imagem cativante diante de nós encapsula a vida diária de uma cidade do Oeste, apresentando um cenário animado completo com estabelecimentos essenciais, um salão, um motel e até mesmo um teatro. Este instantâneo histórico não apenas preserva o charme de uma era passada, mas também desperta a curiosidade sobre a identidade específica da cidade. Seria ela os estágios iniciais de Houston ou as origens primárias de Milwaukee? Ou poderia ser outro tesouro escondido aguardando descoberta? A rica tapeçaria da história da América nos chama a mergulhar mais fundo, desvendando as narrativas intrigantes escondidas dentro desses instantâneos do passado. Número 13. Buffalo Bill. Para os aficionados do épico do Velho Oeste, o nome Buffalo Bill, originalmente William Frederick Cody, é um ícone reverenciado além de sua destreza militar. Buffalo Bill conquistou seu lugar como um showman cativante e habilidoso caçador de bisões, ganhando seu apelido no rescaldo da Guerra Civil. Sua ascensão à proeminência foi marcada de forma notável por um contrato para fornecer carne de bisão aos trabalhadores da ferrovia Kansas Pacific. Em uma demonstração verdadeiramente notável de habilidade e tenacidade, Buffalo Bill conseguiu a extraordinária façanha de caçar mais de 4.000 bisões em um período de meros 18 meses, entre 1867 e 1868. É inegavelmente um testemunho de sua destreza que seu apelido, Buffalo Bill, ressoe através dos anais da história. Esta imagem cativante congela um momento no tempo, apresentando Buffalo Bill ao lado de índios nativos e acredita-se que tenha sido tirada na década de 1880. Enquanto a fotografia imortaliza um capítulo da história, o que permanece intrigante é o sorriso enigmático que adorna o rosto de Buffalo Bill. Essa expressão misteriosa deixa espaço para especulação, nos levando a ponderar sobre as histórias não contadas e emoções ocultas por trás desse rosto cativante. Dessa forma, a fotografia não apenas serve como um artefato histórico, mas também como um portal para o enigma da personalidade de Buffalo Bill durante os vibrantes dias do Velho Oeste. O número 12 é a Gangue Rufus Buck. A vida na fronteira americana durante a era do Velho Oeste foi marcada por um sentido pervasivo de falta de lei. Enquanto estabelecimentos maiores e fortes do exército desfrutavam de alguma proteção, os assentamentos menores frequentemente estavam vulneráveis a bandidos e criminosos. Essa atmosfera permitiu que fora da lei como Jesse James e Billy the Kid ganhassem notoriedade por meio de roubos a trens, tiroteios e assassinatos a sangue frio. No meio dessas figuras infames, surgiu a Gangue Rufus Buck como uma força brutal, embora de vida curta,
no território indígena. Rufus Buck, nascido por volta de 1875, abrigava um profundo ressentimento contra os colonos brancos que invadiam terras dos nativos americanos. Criado na tribo Creek por seu pai e uma mãe negra liberta, Rufus testemunhou o deslocamento das tribos nativas para reservas. Suas atividades criminosas começaram cedo e, aos 18 anos, ele já estava entrando e saindo da cadeia. Buscando notoriedade, ele formou a gangue Rufus Buck em 1895, composta por 5 membros. Inicialmente impulsionada pelo desejo de resistir à influência branca, a gangue rapidamente se voltou para o caos, cometendo crimes com crescente brutalidade. Sua onda de crimes incluía roubo de lojas, agressões e assassinatos, além de atos hediondos como estupro. As ações impiedosas da gangue chamaram a atenção e levaram a uma série de confrontos violentos com a aplicação da lei. A queda da gangue ocorreu em agosto de 1895, quando um grande grupo liderado pelo vice-marechal Morton Rutherford os encurralou perto de Mogi, após uma onda de crimes de 10 dias. Seguiu-se um impasse que durou 24 horas, mas a gangue eventualmente se rendeu, sendo presa e enfrentando uma furiosa demanda pública por linchamento. Eles foram transferidos para Fort Smith para julgamento e, apesar das tentativas de apelar suas condenações, a gangue Rufus Buck foi sentenciada à morte por enforcamento. Em 1º de julho de 1896, foram executados em Fort Smith, Arkansas. Embora seu reinado de terror tenha sido de curta duração, as ações da gangue deixaram um impacto duradouro na história do Velho Oeste. O legado da gangue Rufus, caracterizado por violência e falta de lei, influenciou a literatura e o cinema, servindo como um lembrete dos aspectos mais sombrios da fronteira americana. O número 11. Calamity Jane. Nas vastas e ásperas paisagens do Velho Oeste, a marca indelével deixada na história não foi exclusiva dos homens. Contrário à crença comum, as mulheres daquela época estavam longe de ser meras observadoras passivas, e uma das figuras mais celebradas era nada menos que Calamity Jane, nascida como Martha Jane Canary. Para além dos confins dos papéis tradicionais, Calamity Jane emergiu como uma força a ser reconhecida, uma atiradora intrépida e uma contadora de histórias cativante. A jornada de Calamity Jane foi repleta de façanhas audaciosas e expedições ousadas, enquanto ela navegava destemidamente pelos desafios da fronteira e os territórios expansivos do Velho Oeste. Sua resiliência e espírito ecoavam pelas vastas paisagens, desafiando os estereótipos de sua época. Além de suas aventuras, Calamity Jane encontrou-se envolvida em conflitos com tribos nativas americanas, acrescentando uma camada de complexidade à sua narrativa. Foi durante uma de suas missões para apaziguar hostilidades com tribos indígenas que ela realizou um ato heróico, salvando seu capitão e ganhando tanto sua admiração quanto o apelido pouco convencional de Calamity Jane. A ironia de atribuir o nome Calamity a uma mulher, mesmo depois de ela ter provado ser uma salvadora, reflete o peculiar senso de humor prevalente no mundo turbulento do Velho Oeste. A história de Calamity Jane é um testemunho comovente do espírito indomável das mulheres que, por direito próprio, traçaram caminhos distintos em uma época em que a dureza era a moeda predominante na fronteira indomada. Para além dos papéis estereotipados atribuídos a elas, mulheres como Calamity Jane moldaram a narrativa do Velho Oeste e deixaram um legado duradouro que desafiou as convenções de sua era. Número 10. A Máscara de Brazelton. Dentro das misteriosas páginas da história do Velho Oeste desenrola-se o conto de uma figura sombria, Braxton Bill, um notório fora da lei celebrado por seu sucesso em roubos a diligências e sua reputação como um fraudador habilidoso. Envoltos na névoa da incerteza, Braxton Bill, acredita-se, nasceu como William Whitney Brazelton e ficou órfão cedo na vida, mergulhando em uma existência criminosa. Relatos sugerem que ele tirou a vida de alguém na tenra idade de 15 anos. Iniciando uma jornada para o Novo México, as empreitadas criminosas de Bill escalaram, alegadamente envolvendo o assassinato de um grupo de 7 homens. Um mestre na arte do engano, em 1876, ele executou uma audaciosa decepção, enganando uma plateia com uma soma substancial, prometendo consumir uma roda de carroça no palco. Desaparecendo após coletar as taxas, deixou para trás espectadores perplexos. A audácia de Braxton Bill só era comparada ao medo que ele instigava nos cocheiros, pois ele ocultava sua identidade atrás de uma máscara de gaze, com furos para os olhos rudemente cortados e uma abertura de boca vermelha ameaçadora. Atuando como um lobo solitário, Bill realizou numerosos roubos à mão armada, aliviando passageiros e carga de dinheiro, ouro e pertences pessoais. No entanto, sua sorte encontrou seu fim inevitável quando o xerife do condado de Puma, Charles Achabel, recebeu uma dica crucial ligando um cavalo a Braxton Bill. Rastreando-o até um cúmplice chamado David Militz, em colaboração com uma equipe de 5 homens do xerife, saíram para levar Bill à justiça.
Um conflito decisivo ocorreu ao sul de Tucson em 22 de agosto de 1878. Apesar de estar pesadamente armado, Braxton Bill se viu em menor número e encontrou seu fim através de um tiro fatal. Entre as posses de Bill estavam 2 cintos de cartuchos, um rifle roubado, ouro e joias, além da máscara infame que ocultava sua identidade. Após sua morte, os oficiais colocaram a máscara em seu corpo sem vida para uma fotografia assustadora, capturando a essência da enigmática persona do fora da lei, antes de removê-la e fotografá-lo uma segunda vez. A saga arrepiante de Braxton Bill é um testemunho comovente da busca incansável pela justiça nos selvagens espaços do Velho Oeste. Número 9. A garota com a tatuagem de Mojave durante a tumultuada Era do Velho Oeste. Uma fotografia em particular capturou a imaginação do público, apresentando Olivia Watchman, uma mulher americana adornada com distintas tatuagens tribais no queixo. A jornada da família Watchman de Illinois para a Califórnia em 1851, com cerca de 90 passageiros, a maioria destinada à reunião Mormon, tomou um rumo trágico quando uma pequena tribo nativa lançou um ataque feroz. O ataque tirou a vida da maioria dos familiares de Olive, deixando seu irmão Lorenzo gravemente ferido. Olive e sua irmã de 10 anos, Marani, encontrarão-se cativas da tribo, forçadas a um ano de trabalho que incluía tarefas como carregar lenha e procurar comida. A não conformidade era recebida com a ameaça de espancamentos violentos, tornando sua captura uma experiência angustiante. Após um ano, as irmãs foram negociadas com o povo Mojave em troca de 2 cavalos. Olive passou os 4 anos seguintes com os Mojave, uma experiência que ela considerou relativamente mais agradável. Enquanto isso, Lorenzo, tendo se recuperado, buscou assistência governamental para localizar suas irmãs, firme em sua crença de que elas ainda estavam vivas. Em uma reviravolta surpreendente, os Mojave trataram Olive e Marani com compaixão, com o líder tribal as tratando como filhas adotivas. Elas não apenas receberam roupas novas, mas também terras para cultivar, mostrando um nível de aceitação na tribo. Durante esse período, ambas as irmãs receberam tatuagens faciais, um ritual cultural simbolizando sua integração ao estilo de vida Mojave. Tragicamente, Marani sucumbiu à fome durante uma seca que assolou a terra dos Mojave em 1855 e 1856. A notícia de uma mulher branca de 19 anos vivendo entre os nativos se espalhou, levando os colonos a exigirem seu retorno. Inicialmente evitando a captura, Olive temia um potencial conflito, mas, no final, os Mojave decidiram escoltá-la até a cidade mais próxima. Nos anos seguintes, Olive relatou sua história cativante, embora a imprensa tenha adicionado uma camada sensacionalista à narrativa. Embora os fatos concretos possam ser escassos, Olive reintegrou-se com sucesso na sociedade americana, recebendo significativa atenção e publicidade. Sua vida se desenrolou como um capítulo envolvente nas narrativas intricadas e muitas vezes brutais do Velho Oeste, marcada por casamento, filhos e um legado distinto como a primeira mulher branca conhecida com uma tatuagem nativa. A jornada de Olive Watchman permanece como um testemunho da resiliência dos indivíduos diante das complexidades da fronteira. Número 8. Tempestade de areia. Ao longo da história, o espectro dos desastres naturais pairou grande e, nos últimos anos, seu impacto tem se intensificado, em parte atribuído ao desafio global das mudanças climáticas. No entanto, os Estados Unidos há muito tempo enfrentam as forças imprevisíveis da natureza. Um exemplo marcante vem de fevereiro de 1894, quando os moradores e colonos de Midland, Texas, foram abruptamente despertados por um adversário formidável, uma imensa tempestade de areia que varreu implacavelmente toda a região. No contexto histórico, essa tempestade de areia se destaca como um lembrete marcante dos desafios naturais enfrentados pelas comunidades, mesmo na era passada. Notavelmente, uma fotografia documentando a experiência visceral da tempestade resistiu à passagem do tempo, proporcionando uma rara narrativa visual da ferocidade da natureza em ação. Embora relatos detalhados das consequências da tempestade possam ser escassos nas profundezas da internet, a própria imagem sobrevivente serve como um poderoso testemunho do poder bruto e da força destrutiva desencadeada pela tempestade de areia. Embora dados abrangentes sobre a extensão dos danos possam ser elusivos, a imagem cativante transmite vividamente que a tempestade não foi apenas um evento efêmero, mas uma força duradoura, gravando uma marca indelével na paisagem e nas vidas daqueles que testemunharam sua fúria implacável. Em Midland, Texas, a fotografia se torna uma janela através da qual vislumbramos a resiliência das comunidades diante do poder implacável da natureza. Número 7. Big Nose George. Nas lendárias paisagens do Velho Oeste, a narrativa de Big Nose George se desenrola como um episódio arrepiante de horror macabro. Após sua morte, um capítulo sombrio se desenrolou, lançando uma sombra sobre seu legado.
Um segmento do crânio de George, uma vez parte integral de sua existência, passou por uma transformação assustadora, metamorfoseando-se em um cinzeiro, enquanto sua PLI encontrou uma segunda vida mórbida como um par de sapatos. George, um notório ladrão de gado e salteador de estradas originalmente da França, passou parte do século XIX se envolvendo nos tumultuados domínios do oeste americano. O ponto de virada veio após um fracassado assalto a trem em 1878, quando a gangue de George intensificou seus empreendimentos criminosos, culminando no brutal assassinato de 2 oficiais locais e uma substancial recompensa por suas cabeças, eventualmente dobrando para $10.000. Os detalhes variam, mas suas táticas surpreenderam o comboio, resultando na captura de soldados e no bem-sucedido saque de uma quantia substancial estimada entre 13 e 14. O ano de 1880 marcou um momento crucial quando George e seu cúmplice, Dutch Charlie, imprudentemente se gabaram de seus assassinatos de agentes da lei em Wyoming. Essa revelação alertou os moradores para seu status notório, levando à prisão da dupla por 2 vigilantes. George foi extraditado para Wyoming para julgamento, onde enfrentou a forca em abril de 1881. Uma tentativa fracassada de fuga da prisão ocorreu, envolvendo a remoção das correntes e um ataque a um carcereiro, apenas para ser contida pelo persuasivo apelo da esposa armada do carcereiro. No entanto, uma multidão enfurecida mais tarde capturou George, submetendo-o a um linchamento público. Após sua morte, o cérebro de George passou por escrutínio em busca de insights sobre comportamento criminoso, com o topo de seu crânio sendo transformado em um grotesco cinzeiro e oferecido a uma estagiária de 16 anos. Sua PLI foi para um curtume, onde foi habilmente transformada em uma bolsa médica e um par de sapatos para o médico examinador. Em 1950, uma descoberta sombria foi feita quando trabalhadores da construção civil desenterraram um barril de uísque contendo ossos, levando à reunião do topo do crânio com o resto dos restos de George. Hoje, essa mórbida memorabilia, incluindo o infame cinzeiro e sapatos, está em exibição em um museu em Omaha, servindo como um lembrete sinistro das correntes mais sombrias que fluíram pelas veias do Velho Oeste. O número 6 é a última fotografia de Custer na página da história do Velho Oeste. George Armstrong Custer emerge como uma figura de significado duradouro. Embora não seja necessariamente o líder militar dos Estados Unidos mais amado, seu impacto no cenário da Guerra Civil Americana e nas guerras contra os índios americanos é inegável. A carreira militar de Custer lhe rendeu uma reputação como estrategista e líder eficaz, mas seu legado é envolto em controvérsia, especialmente em relação ao seu papel nas guerras contra os índios americanos. Os debates e a escrutínio em torno de suas decisões continuam ecoando pelos corredores da história. A última fotografia capturada antes do falecimento prematuro de Custer serve como uma relíquia poignante, congelando um momento no tempo que logo seria ofuscado pelo destino iminente no campo de batalha que o aguardava. As circunstâncias de sua morte são objeto de relatos variados, contribuindo para o complexo mosaico de seu legado. Independentemente das narrativas divergentes, há um consenso predominante de que Custer encontrou seu fim no meio de uma batalha feroz. O legado de Custer é um emaranhado de proezas militares com as sombras persistentes da controvérsia. Sua história serve como um testemunho das dinâmicas intricadas de liderança no Velho Oeste, onde as decisões tomadas no campo de batalha ressoavam através dos anais do tempo, moldando a narrativa de um homem tanto admirado quanto questionado nas páginas da história. O número 5 Bob Ford. Nesta próxima imagem, mergulhamos de volta no vibrante tecido da história do Velho Oeste para lançar luz sobre uma figura proeminente no reino dos fora-da-lei e criminosos, Jesse James. Nascido em 1847, James gravou seu nome nos anais da notoriedade como o formidável líder da gangue James Hilger, cujos feitos eram caracterizados por assaltos audaciosos e escapadas ousadas, espalhando o caos pelas regiões do Missouri e Kansas, solidificando seu lugar na áspera tradição da fronteira americana. No entanto, a jornada tumultuada de James encontraria seu fim dramático em 1882 pelas mãos de outro fora-da-lei notório, Bob Ford. A imagem capturada revela Ford em um momento de pronta prontidão, um testemunho da natureza volátil do Velho Oeste. Tendo infiltrado com sucesso a gangue de James, Ford desempenhou um papel central no fim do notório fora-da-lei. Em um giro cinematográfico, armado e preparado para a ação, Ford atirou em James pelas costas, um lembrete contundente de que mesmo dentro do enigmático mundo dos fora-da-lei, noções de honra muitas vezes eram fugazes, e alianças poderiam se romper de maneiras inesperadas. Esta fotografia encapsula um momento fugaz no turbulento tecido do Velho Oeste, onde a linha entre amigo e inimigo se borrava e o código da fronteira se mostrava tão imprevisível quanto os fora-da-lei que percorriam suas paisagens implacáveis. Número 4. Trilha dos bois. O termo trilha dos bois refere-se a animais de carga,
significando animais alistados para o transporte de cargas pesadas por longas distâncias. Enquanto cavalos e camelôs eram escolhas prevalentes para esse papel, o Velho Oeste testemunhou a ampla utilização de bois nessa capacidade. Em situações que exigiam o movimento de cargas grandes e pesadas, os bois emergiram como contribuidores indispensáveis. Uma imagem ilustrativa que captura essa prática no território do Arizona retrata um grupo de trabalhadores provavelmente envolvidos em atividades de construção, aproveitando a força dos bois para transportar cargas. Esses robustos animais, frequentemente observados puxando carrinhos carregados com materiais brutos essenciais, desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da infraestrutura durante esse período. A fotografia oferece um vislumbre vívido da praticidade e da confiança depositada nesses animais de carga nas paisagens expansivas e desafiadoras do Velho Oeste. Além de seu papel como meros transportadores, os bois encarnavam um símbolo de resiliência e adaptabilidade, tornando-se componentes integrais dos esforços incansáveis para esculpir a civilização no terreno acidentado da fronteira. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Dê uma olhada nesta imagem. Esta é uma das raras fotos do Velho Oeste que foram descobertas, mostrando um traje clássico de caugir. Este traje, como retratado, não apenas revela suas raízes históricas, mas também destaca que este estilo de vestir resistiu ao tempo, provando que não é uma tendência recente. Na fronteira indomada do Velho Oeste, as mulheres não apenas estavam presentes, mas eram habilidosas manipuladoras de armas, iguais aos homens nesse aspecto. Era fortemente aconselhável não provocar essas mulheres resilientes, pois isso poderia levar a consequências lamentáveis. Agora, espectadores, quais são as suas impressões sobre esta foto e em que outras atividades vocês acham que esses indivíduos poderiam estar envolvidos? Compartilhem seus pensamentos na seção de comentários. Número 3. Dançarinos Espírito Apache. Os dançarinos espirituais, uma das raras fotos do Velho Oeste que foram descobertas, revelam o rico tecido das culturas e rituais Apache, fornecendo uma rara visão das cerimônias que muitas vezes eram protegidas dos observadores ocidentais. Entre essas imagens evocativas estão retratos de danças cerimoniais que ocupam um lugar sagrado nas tradições Apache, servindo propósitos como invocar chuvas, inaugurar novos líderes e comemorar direitos significativos de passagem. Uma dança particularmente notável neste mosaico cultural é a Dança do Espírito, também conhecida como a Dança dos Fantasmas, celebrada por seu profundo simbolismo e significado cultural duradouro. Na Dança do Espírito, os participantes incorporam 5 divindades distintas, com uma delas assumindo a persona de uma figura semelhante a um palhaço. Cada divindade desempenha um papel específico, envolvendo-se em uma dança que canaliza seus poderes, enquanto adornados com trajes apresentando máscaras de pele de veado e altos cocares pintados, segurando bastões pintados para se assemelhar a raios. Os dançarinos se movem ritmicamente em um padrão circular ao redor de uma clareira com árvores no centro, enquanto outros apaches formam um círculo protetor ao redor da periferia. Essa dança cerimonial envolve gestos intricados, cada um acreditado para simbolizar o afastamento de espíritos malignos, fornecendo um escudo para a comunidade contra doenças e ameaças externas. Além disso, a Dança do Espírito assume uma significância adicional, pois é empregada para marcar a transição de uma mulher para a idade adulta. Nessa fase, ela segue a figura divina semelhante a um palhaço antes de seu rosto ser adornado com pólen, simbolizando sua passagem para a maturidade. A dança, como em transe, se desdobra através de múltiplos estágios, com homens e mulheres se separando e se reunindo ao longo de mais de 12 canções distintas. Um momento crucial no ritual vê as figuras divinas circundarem o fogo, passando relâmpagos simbólicos através das chamas para se purificarem de forças malévolas. Enquanto o fim da Era do Velho Oeste testemunhou o desvanecimento de muitos costumes, a Dança do Espírito conseguiu persistir, levando adiante o legado cultural do povo Apache. Fotografias antigas de dançarinos espirituais capturadas por visitantes das comunidades Apache no Velho Oeste servem como autênticos testemunhos da vitalidade desse patrimônio cultural, garantindo que a Dança do Espírito permaneça um componente vibrante e significativo das tradições Apache, unindo o passado com o presente. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo. Número 2. Bass Reeves, uma figura histórica cativante em Trailblazer, que gravou seu nome como o primeiro deputy US Marshal afro-americano. Nascido em cativeiro no Arkansas em 1838, a narrativa de Reeves toma um rumo fascinante com relatos indicando que ele assegurou sua liberdade durante a Guerra Civil, apesar de seu mestre se alinhar com o lado confederado. Após a guerra, Reeves e sua família embarcaram em uma jornada para o território indígena, onde se dedicaram à agricultura. Reeves, com experiência em aplicação da lei, alcançou um marco histórico aos 37 anos,
quando foi nomeado o primeiro deputy marshal negro a servir a oeste do rio Mississippi. Seu mandato neste papel distinto persistiu até 1893, após o qual ele foi transferido para o Distrito Leste do Texas. O legado de Rives é o de um homem da lei que quebrou um teto de vidro significativo, emergindo como um símbolo de resiliência e realização diante da adversidade. Seu papel pioneiro no Velho Oeste serve como um testemunho do espírito duradouro de indivíduos que desafiam as restrições sociais para abrir caminho para a justiça e a igualdade. Os desafios que Rives enfrentou, emergindo de um contexto de escravidão para se tornar uma figura de autoridade no Velho Oeste, destacam o espírito humano indomável que transcende a adversidade e abre caminho para o progresso social. Sua história permanece como um farol de inspiração ressoando ao longo do tempo como um testemunho do poder transformador da determinação e da busca pela justiça no Velho Oeste. Número 1. Jimmy, o Apache. A fascinante fotografia de Jimmy, o Apache, capturada pelo estimado fotógrafo ocidental C.S. Fly em março de 1886, revela uma cena que transcende a lente, proporcionando um vislumbre das vidas dos Apaches reunidos ao redor de um assentamento improvisado, armados com arcos e flechas. A habilidade de C.S. Fly como um dos primeiros e melhores fotojornalistas da época deixou um legado duradouro, oferecendo aos olhos modernos um vislumbre raro das complexidades da existência na fronteira. No entanto, o verdadeiro significado desta fotografia particular reside em seu primeiro plano, onde um jovem menino branco se torna um ponto focal inesperado, um personagem integral em uma das narrativas mais cativantes do Velho Oeste. Em 1885, esse jovem menino conhecido como Jimmy tinha apenas 11 anos quando a trajetória de sua vida foi dramaticamente alterada. Os eventos se desenrolaram em um fatídico 11 de setembro, quando Jimmy e seu irmão Martin M. Sequena, de 17 anos, estavam trabalhando na fazenda em Galena Creek durante um intervalo para o almoço. Enquanto Jimmy brincava perto do riacho, a tragédia se abateu. Um tiro rompeu o ar e, ao retornar, Jimmy confrontou uma cena horrível. Martin havia sido brutalmente morto por um Apache. Ao tentar fugir, Jimmy foi capturado rapidamente por cavaleiros Apache. O Apache responsável por este ato sombrio não era outro senão o famoso Gono, um líder Apache reverenciado por sua habilidade tanto como curandeiro quanto como guerreiro formidável. Aos 63 anos, Gono, buscando informações militares, interrogou o traumatizado Jimmy, que, sobrecarregado pelo trauma, não conseguiu fornecer respostas coerentes. Em uma reviravolta inesperada, Gono escolheu poupar a vida de Jimmy, efetivamente o abduzindo. Perseguido pela cavalaria americana devido a seus ataques, Gono e seu povo buscaram refúgio nas montanhas mongólicas, uma região descrita como uma fortaleza natural. O ano seguinte marcou o fim da violenta campanha de Gono, culminando em sua rendição, um evento imortalizado em outra fotografia de C.S. Fly. Foi durante essa rendição que o fotógrafo descobriu o jovem menino branco entre os índios rendidos. Inicialmente resistente à reintegração, Jimmy, que havia se assimilado completamente à vida Apache, mostrou relutância em retornar à sua família. Rejeitando a língua inglesa, ele preferia a familiaridade de seus captores. Eventualmente reunido com seus pais no Novo México, Jimmy enfrentou a árdua tarefa de se reintegrar a um mundo do qual tinha sido arrancado, carregando consigo a marca indelével de uma vida que atravessava dois reinos distintos, o modo de vida Apache e os laços familiares que havia perdido. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.